Bom dia! Bom dia! Dias melhores virão. Dias melhores virão, principalmente quando chega quinta-feira, né, Maria? Exato, como disse a Ana Maria, ele se chama sexta, sábado e domingo. Ai, meu Deus do céu. Quando vai chegar? Amanhã. Bom, mas antes tem um programa inteiro pra gente falar de uma coisa muito bacana hoje, que pode resolver um problema que você tem dor, que você não sabe, que você pode resolver. Até com técnicas bem simples. Eu vou te contar uma coisa, Fê. A hora do dia que eu acordo com mais fome é de manhã cedo. Eu tenho mais fome. Eu comeria um sanduíche desse inteiro aqui, ó. Só que é difícil às vezes, né? Esse sanduíche lá em Alagoas é conhecido como rasga-boca, quebra o pé, deixa cair, segura que não, se não cai. Olha que tamanho. Não cabe na boca, dói pra abrir a boca. É impossível, né? Tem gente que tem dor para morder um sanduíche desse e pior ainda, tem dor até na hora de rir, né, Mari? Pois é, mas tem casos que são simples de se resolver. Com simples mudanças de hábitos você pode acabar com a sua dor. Agora tem outros problemas que são mais graves, que são casos de cirurgia. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos descobrir qual é a causa, talvez até do seu problema. Tem um teste simples que você vai aprender a fazer e vai saber se tem ou não esse problema. Para isso temos dois especialistas no assunto, uma fonoaudióloga, Sandra Jimenez, que é especialista em motricidade da boca e da face. Bem-vinda, Sônia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Temos também um cirurgião dentista da Unifesp, o Dr. Antônio Sérgio Guimarães, que é especialista em disfunção temporomandibular e também dor orofacial. O nome é complicado, mas a dor é fácil de identificar. Fácil de entender. Muito obrigado, bom dia. Bem-vindo. Bom dia. A Sandra também é especialista nessa dor orofacial, né, Sandra? Bom, começar perguntando para o Dr. Antônio, porque 40% dos adultos, é um número significativo, tem dor nas mandíbulas, né? Como é que essa dor passa a ser um problema? Como é que a gente pode avaliar a gravidade dessa dor que acomete tanta gente, 40% das pessoas na fase adulta? Então, na realidade, os dados de 40% são as pessoas que têm sons ao movimentar a boca, os barulhos, estalos. Né? Estalos, né? Muitas vezes as pessoas reclamam do estalo, mas isso é uma condição normal, como mesmo foi falado, 40% da população mundial tem. Dor nesta área, o número é bem maior de pessoas. Bem maior. Maior ainda? Muito maior de pessoas. Agora, doutor, esse estalo, que às vezes até tem gente que fica, sei lá, no almoço com uma turma, assim, fica constrangido quando vai comer alguma coisa e estala a boca. Esse estalo sempre é preocupante? Não. Como já foi falado, isso pode ser uma condição normal sua. Você estala os dedos, estala outras articulações do corpo. Estala também a articulação que está perto da orelha. Então você ouve esse barulho. E muitas vezes, ao se alimentar ou mesmo ao beijar, né, você gera esse barulho que socialmente te constringe, você fica envergonhado. Mas é um problema, se é que é problema, é um problema social, não é um problema físico e que muitas vezes, se você não se incomodar, não tem que tratar. Agora, tem que hidratar, por exemplo, doutora Sandra, alguma coisa que a gente faça com a boca que pode prejudicar a nossa mandíbula e até trazer dor? Então, os hábitos orais, eles são muito prejudiciais. Geralmente eles estão muito associados à dor orofacial. Esses hábitos eles são considerados como mecanismos liberadores de tensão, ou seja, a pessoa tem uma tensão, pode ser interna ou externa, e aquilo provocar uma tensão interna e o indivíduo começa a ter alguns hábitos. Dá um exemplo pra gente entender. Por exemplo, melhor. apertar os dentes. Isso pode acontecer em diversas situações. Então, por exemplo, ele está no trânsito, está atrasado, quer ir para casa e aí ele começa a apertar os dentes como uma forma de liberar uma tensão interna. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso. Nem percebe, porque é um hábito dormindo. Subconsciente. Dormindo também pode Bruxismo. acontecer, isso. Só que o que acontece? Geralmente isso vem associado com outros hábitos também. Então, o indivíduo ele pode ter o hábito de morder os lábios, morder as bochechas, morder a língua. Tudo isso é ruim. Tudo isso é ruim porque gera uma sobrecarga na musculatura orofacial. A gente tem uma pergunta do nosso auditório virtual, primeira participação dessa quinta-feira, vamos ver de quem que é. Gisele Rodrigues, quando abro a boca, o lado direito estala, mas eu não sinto dor. O que pode ser? Então, 40%, né? você está dentro do 40% das pessoas que são normais e que fazem barulho ao movimentar a boca. Não é? Tem tratamento, doutor? Então, ela pode fazer algumas coisas muito simples, não é?
e que pode evitar que esse barulho seja gerado com uma intensidade que as outras pessoas ouçam. Se o estalo ficar só para ela ouvir, sem problema nenhum. Geralmente o que pode se fazer é um trabalho de coordenação dessa musculatura. Então a gente trabalha com abertura e fechamento de boca no sentido de coordenar a musculatura, para que ao abrir ele não estale tanto ou diminua a quantidade de estalos. Em alguns casos a gente vai ver que é preciso sim uma cirurgia até relativamente complicada, mas em alguns casos de gente que tem não só o incômodo, mas tem dor quando abre a boca ou quando dá um sorriso, a situação pode ser resolvida de uma forma menos invasiva, com ginástica, massagem, postura, mudança de hábitos. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Sabina Simonato. Barulhinho chato esse, hein? Agora, imagine você que essa porta é a nossa boca. Toda vez que a gente abre e fecha, ou seja, a cada mordida tem um barulho. No caso da dobradiça, que incomoda, às vezes vem acompanhado de dor também. Tem horas que pode até ser caso de cirurgia mesmo, mas nem sempre, viu? Às vezes, alguns cuidados mais simples podem pôr fim a esse problema. Você aí deve estar se perguntando o que uma marcenaria tem a ver com isso. O Vitor é dono disso tudo, mas ele nem imaginava que para acabar com a dor que sentia, uma lixadinha seria muito melhor que o serrote. Pois é, entrei na faca e depois descobri anos mais tarde que eu nem precisaria ter operado. E como assim? Melhor sentar para entender essa história. O Vitor me conta que tudo começou há 10 anos. Na época ele não conseguia abrir a boca mais do que esse tanto aí. A ansiedade, o nervosismo nas pessoas, ela costuma agravar esse problema. Quando o pessoal está mais nervoso, mais tenso, isso daqui costuma piorar os sintomas. A dor aumenta, os estalos, a abertura fica mais limitada. Foi quando o dentista disse que o melhor seria corrigir a posição do maxilar com uma cirurgia ortognática. O Vitor fez, mas... Depois da cirurgia, os problemas permaneceram os mesmos. Eu não senti melhora. E ele foi atrás de outro profissional. Disse que a solução seria cirúrgica novamente. E você? Então, essa cirurgia ela envolvia riscos, né? Acho que ainda piores do que o primeiro. E aí foi, acho que a hora que deu estalo na nossa família, a gente buscou, falou, não, peraí, vamos buscar mais opiniões para ver se realmente uma segunda cirurgia é o caminho, né? E aí foi quando a gente encontrou 2 outras opiniões que diziam o contrário. Foi uma mistura de decepção com as outras decisões, mas muito alívio de não ter que passar por mais uma cirurgia para sanar um problema que na realidade é muito simples e acho que acomete muita gente. A Flávia também sentiu esse alívio quando procurou outra opinião. Afinal, ela já passou por poucas e boas. Eu tinha tanta dor aqui, mas tanta dor aqui, que um dia, eu desesperada, entrei no consultório do dentista e falei, tira esse dente, eu tô com tanta dor aqui, esse dente que tá me deixando maluca de dor. E ele foi e tirou o dente. Mas não adiantou, eu continuei com dor. Daí, no decorrer do tempo, eu fui em vários dentistas, e falou que eu tinha que operar porque o meu problema era o desgaste e eu tinha que operar. Mas eu falei, não, eu não vou operar. Ela tem DTM, disfunção temporomandibular, e a culpa é da língua dela. Não é porque ela fala demais, não. Normalmente quando eu fecho a boca, a natural é ficar com a língua parada embaixo, perto da parte baixa da boca. A minha não, fica no céu da boca. E não é natural isso fazer, normalmente. Nada que uma fono não pudesse resolver. Eu faço assim. 3 vezes. Daí a língua cai naturalmente para baixo. É um monte de exercício todo dia. Pego aqui e venho aqui, ó, fazendo assim, ó. Faço assim. E vou dissolvendo. Nossa. Esse tipo de tratamento mais light é o que o Vitor faz hoje.
ele também tem DTM e tem que relaxar os músculos. Para isso, ele faz compressa com água quente. Principalmente aqui na região do pescoço, ou sentir que está um pouquinho mais tenso, a gente coloca aqui também na região da ATM. E como alonga? E aí a gente senta em cima da mão e depois puxa aqui pra frente também, para alongar a parte de trás do pescoço. Tem um outro exercício que eu faço, que é no batente, é para alongar aqui toda a região do ombro. Ele pede para que fique alguns segundos segurando nessa posição aqui. Mas, e quando nada disso resolve? Aí a gente tem que recorrer a uma plaquinha na hora de dormir. Fica bem mais relaxada a musculatura, né? Então, na verdade, fica uma vida normal. Quem me conheceu no começo do tratamento e quem me vê hoje, vê que eu tô bem melhor. Que bacana, né? A Sandra e o doutor estão dizendo aqui que esse é um tratamento onde o paciente é o protagonista. Ele tem que se conhecer, ele tem que ser um personagem ativo nesse tratamento, porque ele é um gerenciamento para a vida toda, né, Sandra? Isso mesmo. A gente viu a Flávia ali, vamos ver aqui com uma boca aqui na nossa mesa holográfica, ela estava falando de uma postura comum para ela. A língua no céu da boca o tempo todo. Sim. Essa paciente especificamente, ela tinha um hábito de pressionar a língua contra o céu da boca. Paradinha ela ficava assim. Não, ela ficava empurrando mesmo. Então isso gerava muita dor, principalmente nessa região submandibular e na região dos músculos mastigatórios. Qualquer pressão que a gente faça dentro da nossa boca pode ruim. causar dor. Gerador, traz exatamente. problema. Então, o ideal o que é? Ele manter os lábios fechados, os dentes levemente desencostados e a língua numa posição de repouso sem nenhum tipo de força. Não deve haver força nesse momento porque a estrutura está em repouso. Quando você fala os dentes desencostados, por exemplo, eu tô com uma boca aqui, os dentes estão encostados. A gente tem que separar bastante. Não, 2 milímetros. 2 milímetros, bem pouquinho. Isso. Então, peraí que essa boca tá meio torta aqui. Mais ou menos assim, Isso. você teria que fazer isso para desencaixar, só para deixar eles sem fazer essa tensão. Exatamente, porque daí a musculatura ela fica numa situação de descanso. Então isso é o importante. No momento que eles entram em contato, você tem uma contração dessa musculatura. O mais difícil é fazer isso quantas vezes por dia? O tempo todo. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Acontece que quando o indivíduo não está nessa posição e fica em apertamento, ele fica tensionando a musculatura, não só a musculatura, como a região da articulação temporomandibular. Quer ver um momento em que a gente tensiona sempre? Dificílimo a gente se controlar nessa hora. Vamos ver no telão as imagens aqui. É um momento que é muito difícil das pessoas não tensionarem, fazendo as atividades físicas, né? Vai fazer força, primeira coisa que faz, olha lá, é apertar a boca. E tem uma relação, mas a gente fica mais forte quando a gente aperta a boca? Na verdade, serve como quase uma alavanca para você poder sentir que tem mais força. Mas na realidade não deveria acontecer isso. O incrível Hulk faz assim, né? É. Mas em compensação, o campeão de argola olímpica, ele faz assim, sorrindo. Não é? Então você tem que ter conscientização corporal para não jogar o esforço de uma área para outra área. Isso. Na verdade, os hábitos, eles acabam, essa energia, essa força acaba indo para a boca de uma forma ruim. E aí forma isso aqui, ó, que a gente está vendo nesse nosso modelo. Nós de tensão, vários, né, doutor? E às vezes alguns são grandes, difíceis de serem desatados. Quais são as técnicas para a gente conseguir tirar esses nós? Então, todas essas técnicas, elas são manuais, não é? Você pode trabalhar com alongamento, você pode trabalhar com pressão e alongamento, e você pode trabalhar também com algumas técnicas um pouquinho mais invasivas, que são usadas agulhas de acupuntura. Tem uma bolinha aqui pra gente mostrar e a gente faz a Então, você localiza o nódulo, introduz a agulha e automaticamente esse nódulo... É físico, é descobrindo o nó desse jeito. E essa terapia é chamada terapia manual intramuscular. Não é uma estimulação intramuscular que você usa essa agulhinha. E a gente tem aqui, doutor, uma coisa que eu adoro, que é essa bolsa de água quente, a gente esquenta no micro-ondas. Qualquer um pode usar isso? Ajuda mesmo? Então, Fernando, por que você adora? Porque um dos melhores remédios ou melhores terapias para músculo é o calor. Porque o calor, ele diminui... O músculo é como se fosse uma gelatina, então o calor deixa ele mais solto. E vai afrouxando esse nó também. E vai facilitando o alongamento desse músculo. E ao alongar, você desata esse nó. E não tem nenhuma contraindicação, por exemplo, da gente usar isso todos os dias?
No final do dia, dar uma relaxada com uma bolsinha de água quente. O único senão é que você deveria usar por 20 minutos. Só. 20 minutos. Pode usar mais de 20 minutos. Mas em cada sessão, pelo menos 20 minutos para o calor ser efetivo. Não adianta você pegar um calor e colocar 5 minutinhos. Não vai fazer o efeito. Tá? Os estudos mostram que para ter efeito, 20 minutos por dia. E essa bolsa de água quente é chiquérrima, dá até para ir num baile à tarde, né? Muito bonito. E vai se tratando. Pois então, ainda hoje a gente vai ver também casos onde a cirurgia é indispensável. A gente vai conhecer o Matheus, que não conseguia nem sorrir direito, encontrou a solução no Bem-Estar Global lá em BH. E também como identificar e tratar um câncer de boca. Você sabe quais alimentos ajudam a prevenir o câncer de boca? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no Bem-Estar. Não sai daí, hein? Volta ao Bem-Estar. Agora separa 10 segundos. 10 segundinhos, fala, doutor. Talvez menos. Talvez menos, para a gente fazer aqui um exame super importante, que é o diagnóstico de você tem ou não problema na mandíbula. Como é? É uma avaliação muito rápida. Peço para você, abra a boca, fecha, vem para frente, seu queixo, volta, vai para um lado, vai para o outro lado. Você teve dificuldade de fazer esses movimentos? Não. Você teve dor ao fazer o movimento? Não. Teve sons perto da orelha ao fazer o movimento? Também não. Você tem dor de cabeça mais do que 3 dias por semana? Não, graças a Então, Deus. você não tem disfunção temporomandibular. E se alguém que está fazendo isso junto com a gente aqui no Bem-Estar respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, já tem que ficar preocupado? Não, ela deveria procurar um especialista na área de disfunção temporomandibular para saber se aquilo que ela apresenta é um problema. Porque se ela apresentar um som, como a gente já viu, um estalido, não é problema. Procure um especialista, então. Sim. A gente está falando de soluções que são fáceis de serem resolvidas e aplicadas, mas também de problemas mais sérios. Vamos falar daqui a pouco de um caso de cirurgia. Só 2% dos casos necessitam de cirurgia, mas existem casos mais sérios, como por exemplo de câncer na boca. Para falar sobre isso, nós temos aqui o oncologista, Dr. Fernando Maluf, que está sempre conosco, sempre bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Mari. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Tudo jóia. A gente separou até o espelho, doutor, para a gente saber se é possível também a gente fazer um autoexame do câncer de boca. É possível? Então, na verdade, existe sempre uma recomendação chamada recomendação de bom senso, que é que todos os homens e mulheres devem, por exemplo, na hora da escovação, na hora, por exemplo, de se olhar no espelho, de se arrumar, ver se não tem ou notar alguma feridinha na boca nova, alguma mancha vermelha ou mancha branca, que são, na verdade, os primeiros sintomas de um câncer de boca. Uma afta, você olha no espelho e vê lá, uma afta que não sara nunca, pode ser um sinal? Pode. A maioria das vezes isso não é câncer, mas uma afta que não sara e que vem aumentando de tamanho pode ser um sinal de uma doença tipo um câncer. E aí vale a pena, quando alguma coisa não está melhorando, procurar um especialista. Como que a gente pode se prevenir do câncer de boca? A gente tem aqui alguns alimentos, a gente gosta de falar sempre de alimentação, que é um fator importante, mas o senhor também tem outras recomendações, né? O câncer de boca, só para a gente poder situar, é o 4º câncer mais comum no país, na região sudeste e na região nordeste. Mais de 15 mil casos novos por ano e mais de 300 mil no mundo. Ou seja, é um câncer muito comum. Mas ele é um câncer muito prevenível. Como é que a gente consegue fazer isso? Além da alimentação, que a gente já vai comentar, os 2 maiores fatores que induzem câncer de boca são cigarro, e aí vale também cachimbo, né, que é charuto, e ingesta de álcool excessivo. Porque esses 2 fatores irritam toda a nossa mucosa, lábio, bochecha, língua, e são causadores de câncer da cavidade oral. Mas a dieta também pode ajudar, quer dizer, protegendo. Como? Porque vários desses componentes que estão à mesa, como por exemplo curcuma, brócolis, verduras, frutas, eles conseguem proteger por vários mecanismos, talvez um deles pelo mecanismo antioxidante de retirar fatores ruins inflamatórios dessa região, então prevenindo que aquele homem, aquela mulher desenvolva um câncer da cavidade oral. Não é a solução, mas pode ajudar, né? Só pra gente lembrar, muita gente, as pessoas não sabem o que é cúrcuma ou curcuma, também em alguns lugares se vende isso como açafrão da terra. Exatamente. Né?
Tem aqui tomate, a gente até colocou ele no forno, porque vocês costumam dizer que o tomate assado, já aquecido, ele tem mais liberação desses antioxidantes. Perfeito. Para prevenção. Brócolis também ajuda, o doutor Antônio Buzzati já veio aqui, já falou que toma suco de brócolis todo dia, para prevenção também do É câncer. interessante porque tem vários estudos que mostram que o brócolis, quando ingerido diariamente, ele consegue retirar de modo significativo os oxidantes do corpo, prevenindo não só doenças tumorais, mas também outras doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares. O doutor Fernando Maluf está participando sempre conosco, participa do Bem-Estar Global também, já foi em várias cidades, é sempre uma alegria recebê-lo. E hoje ele comemora, junto com vários outros pacientes e também pesquisadores, 1 ano do site Vencer o Câncer. Esse site, a gente vai ver no telão agora, ele está hospedado também na página do Bem-Estar e vem desde então, há 1 ano, ajudando muitas pessoas a vencer essa doença, que até há pouco tempo a gente não usava nem falar o nome, mas agora a gente pode dizer que é possível sim vencer o câncer. Obrigada, doutor Fernando, pela sua participação. Fica aqui com a gente agora, porque a gente vai acompanhar as notícias do G1, o portal de notícias da Globo na internet. Vai se estudar, já sabe que vai fazer prova, Mari, já começa aquela tensão aqui, ó. Só de pensar. Fica todo mundo nervoso, mas difícil. Com calma, dá pra treinar, tem muitas dicas lá no G1. Então, o G1 já ajuda a soltar um pouco a tensão, porque daí você já vê as dicas e já fica mais calmo. Ótimo, obrigado Mari, bom trabalho, até amanhã. Até! Agora a gente vai ver também o que é destaque, o que vai ser destaque daqui a pouco no Jornal Hoje com Sandra Nuremberg. Vai conhecer o Matheus, ele não conseguia nem sorrir direito, tinha vários problemas, mas encontrou a solução no Bem-Estar Global, lá em Belo Horizonte. Vamos ver como é que ele está agora? É depois do intervalo. Ao saber que daqui pra frente vai ser outro Matheus, ele vai poder sorrir, né? Ser mais alegre também, tá muito feliz.